it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Começamos aqui a parte B do episódio 4, falando de Laserdiscs, do mercado de MSX, das lutas que o MSX travou ao longo do tempo no mercado europeu e principalmente falando de MSX2. Então, segue o episódio. Laserdisc é o seguinte, teoricamente ele é o pai do DVD. Não em termos de tecnologia, mas em conceito. Tentar botar um disco com um vídeo lá. Ele é do tamanho de um LP, um disco de metal, o tamanho do LP, no qual ele podia, nas suas duas faces, botar 1h30 de vídeo, 2 horas mais ou menos. Os jogos eram gravados em forma de vídeo, assim como os vídeos. Então, vinha também uma ROMzinha para você rodar o jogo em si. Eram os famosos jogos de setinha. Você fazia uma ou outra função e o vídeo continuava. Se você errasse, o vídeo dava uma sequência de game over, senão você continuava. Quem jogou Dragon's Lair sabe do que eu tô falando. O personagem vai lá e tudo mais. É um vídeo interativo, vamos dizer assim. Depois começou graças ao Superimposer da MSX, começou a tática de você colocar sprites em cima de fundos, ou seja, você fazer um shot-up, joguinho de nave, com a navezinha feita em sprite MSX, só que o fundo rolando com vídeo, ou seja, você via imagem realística. Tem um jogo, Astron Warrior, se eu não me engano, você sobrevoa a Lua. Astron Belt, desculpe. Você sobrevoa a Lua, outros planetas, você vê aqueles cenários realísticos com o sprite do MSX ali em cima. Essa tática até evoluiu em outros aparelhos, né? Continuou sendo empregada durante um bom tempo. O detalhe engraçado que eu falei sobre a Gradiente é que a Gradiente, vamos dizer, mostrou isso na Feira de Informática de 1986 aqui no Rio Centro. Você se lembra o nome da feira, Ricardo? Qual era o nome das feiras daquela época? Era a Feira da Sucesso. Fenasoft não, antes da Fenasoft. A Fenasoft, a primeira foi em 1987. 87. Era as feiras internacionais de informática geradas pela Sucesso, que uma nos anos ímpares era em São Paulo, nos anos pares era no Rio de Janeiro. Exato. Em 86, que foi o ano par, eu estive lá na minha ingenuidade na minha infância, e um stand gigantesco que a Gradiente fez na época, colocou vários periféricos, inclusive um que era o braço robótico, e o outro que é um MSX, um expert, eu vou botar algumas aspas porque há controvérsia sobre ser expert, controlando um jogo chamado Badlands que usava essa tecnologia do Laserdisc. Descobriu-se hoje em dia, uns falam que era um Palcom da Pioneer travestido de expert, mas descobriu-se hoje em dia que a Pioneer lançava uma interface para você transformar seu MSX no Palcom, ou seja, tem a controladora do Laserdisc, provavelmente que usavam no expert na época. O que eu achei, a gente levantou sobre o Laserdisc, havia algumas restrições. Primeiro, preço. O preço de um player de LD mais um micro era caríssimo. Acredito que o lançamento dele era $2.000 no Japão. Equivalente, né? A penetração no mercado europeu acabou sendo restrita, porque teve PNTSC, padrão usado no Japão e nos Estados Unidos, passando para a Europa era algum derivado do PAL, PAL-G, PAL-M, PAL-N, ou até o Secan. O Secan na França, mas isso eu vou descartar. Outra coisa, depois que o pessoal vai, fica deslumbrado com os gráficos, descobre que a jogabilidade não era lá grande coisa, então tem gente ficando insatisfeita. A Pioneer investiu na ideia, que foi mais quem investiu, que ela fez 3 micros, o PAL com o PX V7, que era o padrão NTSC, o PX7 padrão PAL e o PX V60. Esse módulo de expansão que o João citou era o Palcom R101. Isso. E podia ser usado em alguns micros. É algo de extremamente raro hoje em dia. Colecionadores normalmente são capazes de vender a mãe, a tia e as próprias irmãs para algum lugar para fazer tráfico de escravas brancas para conseguir pegar um desses. Olha que eu conheço alguns que realmente fazem
fazem isso. Oh my God. Além deles, eu vi alguma coisa para ter suporte a LD, alguma coisa parecida. O JVC, o HC95, tinha suporte ao padrão VHD, que era um padrão parecido, mas não era exatamente Era o padrão da LD. concorrente, era VHD era JVC concorrente. e a Sony faziam o VHC, que era concorrente do Laserdisc da Pioneer, Sim, tornando o Betamax do L-Disc. sim, o LDisc muito à frente. tinha uma das coisas que tinha também da Sony, o MSX2 da Sony, que também tinha suporte LD, mas depois fazer muita gambiarra, dava pra fazer. Alguma coisa de modelos que a gente achou, eles acharam alguns modelos com suporte, com 3 modelos basicamente, de Laserdisc, não era qualquer Laserdisc que tinha suporte, tinha que ter uma porta serial para ser controlado pelo micro, tá? Alguns dos jogos que foram produzidos. Fortes jogos de arcade e que inclusive apareceram em outras plataformas. Vou citar o Rod Avenger, que acabou se popularizando no Sega CD, mas tinha no MSX. O Thunder Strike, idem, Time Gal, o Rod Avenger e o Thunder Strike eram da Data East, originalmente arcade, e o Time Gal e o Revenge of the Ninja, tô falando nomes americanos dos jogos, tá? Eram da Taito. Esses jogos todos foram portados primeiramente para MSX e mais tarde para o Sega CD, o Laser Active da Pioneer, que era da plataforma Sega, mas usava LD, né? Mais tarde, todos eles pela Renovation, que era filial da Telenet, né? Era uma subsidiária da Telenet. Eles foram portados de arcade. Teve outros jogos também, teve jogo... A lista que eu achei de jogos aqui: Astron Belt, Strike Mission, Badlands, que era da Konami, exclusivo da MSX. Starfighters, Yakuba, Interstellar, ainda havia mais alguns. Time Gal, o João citou. Tinha também mais alguns desses. Yusei Yatsura, mais alguns. Que era baseado no anime da Loom, né? Aqui no Brasil teve uma fita que foi lançada chamada Turma do Barulho. Se alguém lembra, manda DM pra gente. Deus me livre. Então você tinha aí esses que são um caso à parte na história da MSX, né, em termos de... vendo a história dos computadores. Se eu não estou enganado, acho que o MSX foi o único computador com suporte a Laserdisc. Videogames tiveram vários. Computador, acho que só o MSX. E para não deixar passar batido, os Alamiya AX660 e AX990, que eram os mitológicos MSX1 com um board de Sega Mega Drive. Ou seja, eram MSX1 e Mega Drive. Isso. Mas isso foi citado, assim como o Alcorão, todos eles. Mas a gente reforça porque eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes não acreditam nisso. É verdade. Kill it! Kill it! Também foram produzidos alguns LDs para MSX ainda educacionais, Rolling Blaster e alguns outros jogos foram desenvolvidos. Rod Blaster é o nome japonês do Rod Avenger, eu falei o nome americano dele. Então, muita coisa foi feita, muita braço mecânico. Também mostrado pela Gradiente 86, sim, ela não lançou no Brasil para variar. Teve um micrinho, teve um robozinho da Mitsubishi que saiu na época, eu lembro que ela estava na primeira edição da MSX Micro, saiu um micrinho. Também mostrado pela Gradiente? Não, robozinho não. Era um robozinho, um robô clássico, controlava. Tem a tartaruga do logo, muito bonitinha por sinal. Tartaruga do logo. E por aí vai. Ou seja, era um micro que, para eles trabalhavam com ele, era foco eletrônica de consumo. Então eram empresas que tinham interesse em vender computador para botar em casa. Então eram empresas que o negócio deles era vender em larga escala. Era a primeira vez que o micro saiu apenas do grupo restrito de desenvolvedores, de empresas que produziam computadores para empresas que produziam eletroeletrônico. Todos eles eram fabricantes ou de CD players, ou de TVs, de televisores, ou de aparelhos de som, ou de outras coisas, de câmera fotográfica, de relógio. Todos eles produziam outra coisa e foram entrar no mercado produzindo MSX. Isso, detalhe, no mundo todo, inclusive no Brasil. A gente comentou até que Sir Clive Sinclair disse que o MSX não era uma ameaça na Inglaterra, mas ele chegou a ser, em 1984, o micro mais vendido. Passou, na época, os Spectrum. Em 1984, 85, ele ultrapassou a vendagem do Spectrum lá. Teve um embate forte na Europa, o MSX foi vendido muito fortemente no Japão. Quando o MSX... Muito fortemente na Coreia também. Sim, na Coreia também. Coreia do Sul, claro. MSX no mundo. Japão, como já falamos, vendeu horrores. Vendeu mais que bolinho na feira, vendeu mais do que água no deserto. Na Coreia também ele foi muito bem sucedido. Tinha empresas fabricantes coreanas, como a Daewoo, como a Gold Star, que virou a LG, e a própria Samsung. Exato.
ainda outros países. Encontramos referência a MSX em alguns países como Filipinas, alguma coisinha muito pouca Hong Kong. na Hong Kong por conta da Spectra Video. Austrália, muito pouquinho. Nos árabes, Países árabes. houveram. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Dubai. Alguns anos atrás encontramos um fanzine publicado por um grupo de usuários de MSX do Iêmen. Na Arábia, por conta do Então o mundo árabe, Al-Alamia. o mundo árabe onde há petróleo, aliás, o Al-Alamia vendeu para todo mundo árabe que pudesse comprar. Emirados Árabes, Dubai, Kuwait, ele foi vendido para todos esses países. Na Rússia. A Rússia foi um caso à parte, porque foi vendido um micro específico produzido pela Yamaha para informatização das escolas da antiga União Soviética. Isso é bem no finalzinho da União Soviética. Inclusive foi desenvolvido um módulo de rede, o qual permitia ter um computador do professor e poder compartilhar informações. Então tinha um módulo de rede. Aliás, o MSX na Rússia era usado muito para educacional e científico. Tem um caso super curioso que o MSX em Rússia, que é o seguinte: vocês conhecem a Estação Espacial Mir, que já não existe mais. Pois bem, existe o MSX da Sony lá com... Você sabe o modelo de cabeça? Eu acho que era o HB G900, era o que tinha 900. digitalizador embutido. Tinha digitalizador embutido, ele é usado na Mir para digitalizar imagens, algum tipo de outro controle em relação às reações climáticas, para isso tudo, dentro da Mir. Foi destruído com a própria na reentrada da Terra. Na lista de discussão de MSX internacional, foi feito um minuto de silêncio pela morte daquele MSX. Antes foi tentada uma campanha liderada por alguns usuários engraçadinhos da Espanha, querendo, vamos salvar o MSX2 que está na Mir. Infelizmente, não foi possível. Até porque para salvar ele, você comprava uns 4 ou 5 Turbo Rs na caixa lacrados. Tirando aí, Europa. Oriental, o bloco oriental com influência da Rússia, algum país também que... Apenas os que faziam parte da antiga União Soviética. Estônia, Lituânia, Letônia. Exato. Isso assim, mas... Espanha, que eu acho que foi a base do MSX. Espanha, acho que da Europa, eu acho que foi o país que ele mais... Mas em termos de software, né? A Espanha nunca teve um fabricante. Que nem o Reino Unido, onde chegou a existir uma base considerável de MSX, mas não havia um fabricante. O único fabricante europeu de MSX era a Philips, que é de Eindhoven / Amsterdã, mas vende para a Europa inteira. Tanto que existiram micros MSX feitos pela Philips com teclados padrão francês, formato padrão alemão, além do internacional. O MSX esteve na Espanha, que eu acredito ter sido a primeiro ou segundo mercado do MSX na Europa. Holanda também, talvez o maior, disputando com a Espanha, quem era o primeiro. Até hoje a comunidade de usuários de MSX da Holanda é muito forte. Depois vinha França, Itália, Alemanha. A Alemanha é muito pouco. A Alemanha é muito pouco. E Inglaterra também um pouco. E os países nórdicos. Você ainda tem uma comunidade pequena, mas ativa. Suécia, Finlândia. Principalmente na Finlândia, hoje em dia. Mas teve alguma presença na Noruega e na Suécia e na Dinamarca. Muito pequena. Mas nos países nórdicos, principalmente Finlândia. Portugal, algum relato de Portugal? Portugal, muito pouquinho, pelo que eu vi. Muito pouquinho. Porque na época Portugal tinha uma concorrência forte entre os clones do Spectrum, que a Timex fez uma versão para sair em Portugal. Já que falamos de concorrentes, né, de países da Europa, o MSX na Europa, na Europa Ocidental, ele travou batalhas ferozes por mercado com concorrentes de peso. Aí você está falando da Commodore, você está falando de clones de Apple, está falando dos micros da Sinclair, né, esse Spectrum principalmente, que foi um grande hit, Amstrad. Não foi tão cruel como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente já comentou sobre isso. No momento que a MSX foi lançado, os Estados Unidos estavam no meio da guerra de preços que o Tramiel criou, então não houve um interesse. Queira ou não, a gente tem que considerar o fato de que, na época, havia um grande sentimento anti-japonês nos Estados Unidos. Sim. Se torna extremamente complicado algum micro japonês num mercado que os americanos consideravam deles. E o único MSX que foi bem, assim, claro, a Spectra Video chegou a tentar vender alguma coisa, mas o único micro que causou impacto nos Estados Unidos foi o Yamaha CX-5M, que era vendido como um instrumento musical e não como um computador. Ele era vendido em lojas de música com os equipamentos musicais e chegou a ter um grande número de usuários entre músicos. O cartucho SFG-05, né, que é usado para controlar o DX7, que era um sintetizador criado pela Yamaha, que era mais usado.
rolou, era vendido em loja de música. Ou seja, a MSX nos Estados Unidos não teve a grande penetração como teve no resto do mundo. Grande penetração não, João, você está sendo Não gentil. teve, Não teve penetração quase nenhuma. Ele foi estar na revista Byte, que é a revista Magro Hill, hoje em Macron, né? Em 1985, colocou algumas matérias, foi falado, falou desse lado musical. Só teve alguma penetração aí. E aliás, tem até uma curiosidade que eu vou falar sobre a Yamaha. O módulo do CX5M, esse do processador 2151, do processador de áudio, originalmente a Yamaha pensou até em lançá-lo para o Commodore 64, que era um micro de maior sucesso lá. Só que, por não sei por que cargas d'água, resolveram lançar o MSX completo junto com o teclado, o módulo, fazendo ele um micro musical. E agora vamos pro MSX de segunda geração, não? Então a gente pode continuar falando agora de MSX, passando para 1985 e MSX2. O MSX de segunda geração. O nosso amigo Quarto Elemento diz que o MSX2 ele foi o que separou os meninos dos homens. Ele tira o MSX do patamar que ele estava e eleva ele a um patamar novo de micro de 8 bits que talvez nenhum outro micro de 8 bits tenha atingido. Falamos assim, mas claro, a gente não está colocando apenas puxando a brasa para nossa sardinha. Então, usuários de outras plataformas não joguem pedra na gente. Bom, para ser justo, as plataformas japonesas de 8 bits, vamos dizer que acompanharam a evolução que o MSX deu, eles acompanharam. As plataformas ocidentais, bem, não tiveram esse referencial. Talvez porque, nesse momento, todo mundo já havia migrado para 16 bits no ocidente. A Apple, a Atari, a Commodore... Apple em 84 estava lançando o Macintosh. O Macintosh era um processador, um 68000, 32 bits. Não vendia, mas já tinha. PC, em 85 foi o ano que saiu o 80386. Era caríssimo, um processador, uma fortuna, difícil, demorou muito para pegar. Mas, por outro lado, começou a baixar o preço de 886, 286, etc e tal. Exatamente. Em 85 saiu o Atari ST e o Amiga. No finalzinho, né? E começou essa corrida por 16 bits, só que os 16 bits ainda eram caros e as máquinas de 8 bits eram extremamente baratas e populares. Voltando para o MSX, o MSX de segunda geração, a maior reclamação que o pessoal tinha no MSX era, por incrível que pareça, o vídeo. Primeiro que você tinha um problema do vídeo, 16 cores, sendo que as cores borravam. Você usava 1 byte para definir 8 pixels separados horizontalmente. Nada comparado ao Spectrum, mas borrava. Não era um problema exclusivamente de MSX. Sim. Assim, no MSX era mais leve do que no Spectrum. No entanto, isso incomodava profundamente o pessoal de jogos. Principalmente os japoneses. A VRAM tinha uma memória pequena, era 16K. Isso. Era a segunda coisa. O processador de vídeo era considerado lento. Você tinha também outras tecnologias que já estavam começando a surgir que não tinham sido agregados. Ele também tinha uma tecnologia antiga que necessitava de expansão e que atrapalhava para usar o CPM, falta de 80 colunas. Sim. Ele era capaz de rodar o CPM, mas para você tinha que ter, no MSX tinha que ter o famoso cartão de 80 colunas. Apesar de ter os 80 ali, apesar de poder rodar tudo bonitinho, precisava de uma placa ainda, no caso o cartucho de 80 colunas. Então, o MSX2 veio para sanar tudo isso. Detalhe que a gente ia passar lotado, a questão da memória. Por exemplo, 64K já era um problema naquela época, e havia necessidade de programas mais demandantes de memória para continuar a expansão do mercado MSX. E aí, a ideia dos slots, apesar de ser extremamente simples e engenhosa, se tornou um problema. Não era um padrão de direito, mas acabou tornando-se um padrão de fato no MSX2, que foi a Memory Maper. Sim, a Maper. Que permitia que micros acessassem até 4 MB de memória. O que em 1985 era muita coisa. O movimento você percebe nos fabricantes de jogos, esse advento de mais memória já foi exigido um pouco antes, nos cartuchos chamados Mega-ROM. Se bem que o primeiro Mega-ROM surge em 1986. 86. Nemesis, conhecido no Japão como Gradius, para MSX surge em 1986. É o primeiro cartucho Mega-ROM. O primeiro Mega-ROM surge e depois vem vários outros em sequência para MSX1 e MSX2. Isso. Então, o que mais a gente tinha? Uma coisa que tinha interessante. Se você for pegar a MSX número 5, tinha uma matéria que eu lembro até hoje, a capa que tinha um ovo rachando, uma luz verde pro fundo, aí eles estão chegando. Era o lançamento do MSX2 e eles mostraram uma coisa que era o MSX com CD-ROM. Só que era um CD-ROM, era um CD player da Philips. Como é que a coisa funcionava? Através da porta do cassete.
Então, o CD tinha as trilhas de jogos salvos como se fosse numa fita cassete. O CD-ROM era ligado ao micro e ser acessado dessa forma. É tocado como se fosse um CD player normal, entrar pela porta de cassete, carregava e executava. Até então você tinha entrada de cassete ainda mantido no MSX. Você não tinha o CD-ROM como a gente tem hoje em dia nos PCs e também nos MSX hoje em dia com as interfaces IDE. Então vamos falar das especificações do MSX2? Que havia diferente do MSX2 para o MSX1. Ao contrário do MSX1, a memória RAM mínima era 64K. Exatamente, isso era um grande avanço. Havia uma sub-ROM de 16K, que era a casa do MSX Basic versão 2.x. O Yamaha V9938 era como MSX Video. Você falou da sub-ROM, a ideia de manter a sub-ROM era por quê? Compatibilidade. Você tinha a ROM original da MSX1 e na sub-ROM você tinha a extensão que transformava ele em MSX2, na BIOS. O resto da BIOS que fazia ele ser diferente do outro. Então você mantinha a compatibilidade. O V9938 também era retrocompatível com o TMS. VRAM de pelo menos 64K. Embora na prática, as pessoas usavam 128 ou 192 ou até mais. Se bem que nunca vimos alguém ter algum uso por 64K extra, dos 192. O mais comum era 128. Embora existiram MSX2 com 64K de VRAM. É o chip real-time, o que pro pessoal de jogo resolvia aquele problema sério de sincronismo, né? Sincronismo, se tinha um relógio 50 Hz, 60 Hz, porque você não dependia do relógio da rede elétrica. Só lembrando, na Europa 50 Hz, no Brasil, no resto do mundo são 60 Hz. E isso era um problema sério porque você tinha que mudar a velocidade do teu jogo para manter a sincronia conforme o clock que a rede elétrica mandava. O chip em real time resolvia esse problema para você. E na prática também não era de direito, mas acabou sendo de fato pelo menos um disco de 3,5. Saíram MS2 sem disco? Saíram, mas era muito mais uma exceção do que propriamente a regra. Realmente a regra. Em termos gráficos, talvez o mais interessante seja que os modos gráficos foram expandidos 4 para 9, de 0 a 3, com exceção do 0 que ganhou 80 colunas. Para manter a compatibilidade foram mantidos do jeito que estavam. E do 4 ao 8, uma série de modos novos que permitiam até 512 por 212. E se você botasse um modo entrelaçado, podia fazer 512 por 424, usando 2 páginas de vídeo. Mas ficava uma bosta pra você olhar pra tela. Uma Bélgica. Mas isso permitia que, por exemplo, programas de desktop publishing, por exemplo, ou programas de digitalização, ficassem muito mais confortáveis na hora de você editar uma figura, editar um magazine, qualquer coisa do gênero, porque você tinha muito mais espaço na tela do que se você tem lá o seu do esquema por 192. Na verdade, pode-se dizer, e aí alguém vai me jogar pedra, mas eu mantenho a minha opinião, de que os modos estendidos do MSX2 permitiram que o MSX fosse usado para essa classe de produção semi-profissional de edição de imagens, desktop publishing e etc e tal. Por favor, se para jogar pedra, passa na fila e pega a senha. Além disso, tem outra característica muito interessante, que é sprites multicoloridos. 64 sprites, cada sprite com até 8 a 16 cores. E agora a cereja do bolo de todas essas. 512 cores de paleta, 16 simultâneas, e tem um modo que é 256 simultâneas, que é o Screen 8. Sem contar as páginas de vídeo, que quem já programou gráfico no MSX2 sabe que as páginas de vídeo são uma mão na roda, imensa. Pelo menos eu gostava muito de trabalhar com a Screen 8 você permite imagens digitalizadas na época com ótima qualidade. Isso, aliado aos digitalizadores de imagem, era uma maravilha. Saindo do gráfico, PSG foi mantido, mas ele passou logo depois a ter suporte ao processador FM, o YM2312 da Yamaha. Vendido separadamente em cartucho. Que era o FM-PEC. Sendo que o PEC era a versão com SRAM para você gravar os jogos. Versão sem SRAM também era vendida. Sim. Mais 9 canais de som, você não podia ter 3 canais para fazer bateria. O suporte MSX áudio da Panasonic, o chip era o Yamaha Y8530, o PLL. Você já saiu daí, já deu um salto na máquina muito grande. Alguns grupos de usuários, principalmente da Europa, nem consideram direito os MSX1, consideram do 2 para diante. Uma curiosidade que eu descobri há algum tempo, o V9938 não era exclusivo da MSX2. Existiram máquinas que tiveram isso, seguindo uma linha do K-Pro, que nós citamos lá no primeiro episódio, que usava, e tinha um micro chamado Dragon Computer que usava ele, que usava o V9938. Eu cheguei a achar um programa para abrir imagem de formato GIF, formato de PC, que era para V9938 em Pascal. E não era exclusividade, não era para MSX. Ele usava recursos do processador de vídeo. O TI-99 tinha placas de expansão para o 9938. Não vinha nativamente dentro do micro, mas
ele tinha placa de expansão para usar esse chip. Mais um. Vamos lá. Então o MSX2 é um salto de qualidade, começou a vir máquinas mais robustas. E alguém quer falar alguma coisa sobre o impacto que gerou o MSX2 no mercado? O MSX2 já teve um impacto menor, porque você já teve bem menos fabricantes continuando. Você teve Panasonic, teve Sony, teve Sanyo, você teve Yamaha, teve a Daewoo, você teve mais Philips. Claro. Como é que eu vou esquecer? A Hitachi também. Hitachi, Mitsubishi. Mas, por exemplo, Fujitsu, Hitachi chegou a sair. Sim. A Hitachi fez um que tinha VRAM de 64K. Isso. Então, você já passou a diminuir o número de fabricantes. Você já teve, por exemplo, o Casio pulou do barco, Canon pulou do barco, Yashica pulou do barco. Alguns outros já não vieram a produzir micros. Kyocera? A Nacho não produziu o MSX2. Kyocera também está fora. Panasonic. Não é tudo a mesma coisa, né? Mas é parecido. A grande diferença talvez foi que o MSX deu uma recuada no mercado fora do Japão, em que basicamente se limitou a Daewoo, Talent, né, que era a fabricante Daewoo, e principalmente Philips. Fora do Japão foram esses. Na prática, tirando o mercado específico, só Philips sobrou de fabricante de MSX2 fora do mercado japonês. Porque a Daewoo traduzia Talent, era no caso o Talent na Argentina. Ainda existiu, tudo bem, não eram fabricados por essa empresa, eles compraram de Sanyo, de Yamaha, mas o El Alami teve versão 2.0. Aí o Alami eles passavam de máquina da Yamaha, né? Bom, infelizmente, o Brasil não acompanhou a evolução do MSX2, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Gradiente e Sharp nunca lançaram seus computadores de MSX de segunda geração. Aliás, houveram muitos boatos, que acho que é isso que o Ricardo quer falar, não é? Aliás, eu conversei com um dos diretores da Sharp na época, o Sr. Miguel, e ele me falou, na época, no caso, tinha a intenção de fazer um Hotbit 2.0. Tanto que se você abrir um Hotbit preto, você vai encontrar os conectores nas posições para fazer. Mas devido à circunstância que a gente vai comentar num episódio mais específico de MSX no Brasil, a gente comenta. A Gradiente, reza-se a lenda que a Gradiente ia fazer um 2.0, mas na época do plano Collor, quando veio aquele susto de quem pegou a época de congelar as poupanças, seguraram tudo isso aqui, e foi um aperto danado, vários software houses tiveram problema, inclusive uma de uma pessoa que é um amigo nosso, pessoal, que é o Rogério Bellarmino, da Youngsoft. Alguém da turma lembra do Palhada City? Pois é, a gente vai no futuro entrevistar um dos sujeitos que era um dos donos da Youngsoft. Vai falar também que enfim levou aquele Adventure Palhada City. Ele falou com a gente que uma coisa que ferrou a empresa dele na época foi por causa do plano Collor. Dizem que a Gradiente tinha o projeto da MSX2 todo pronto. Também dizem que a Racimec tinha. Quanto a boatos, a Dynacon e a Racimec tinham. Dynacon, alguns disseram que viram em feiras, outros disseram que não. Alguns disseram que foi vendido, só que era um micro só com menos memória. Alguns disseram até que era MSX1 em vez de 2. O da Racimec era o projeto, o que saiu dizendo que a Racimec ia partir direto para o MSX2. A Dynacon, não, a Dynacon tinha controvérsias. O da Dynacon só que era um MSX1, que ela ia fazer um clone de CRS College e ia fazer um clone do MSX, que seria MSX1. A Racimec, não lançou nenhum nem outro. A Racimec, mesma coisa. A Dynacon acabou partindo para, depois dos clones do Atari, acabou partindo para os clones do Nintendo e ficou por isso mesmo. E tá nisso até hoje. Isso que é o mal. Voltando, aí tivemos os clones, mas o que acontece? Oficialmente a MSX2 nunca entrou no Brasil. Porém, graças ao jeitinho brasileiro, tivemos kits de transformação de MSX para tanto o MSX2 quanto o 2+, graças a CVS, para quem não sabe, é Ademir Cachano, também o criador da Mega RAM. Aliás, o AC é de Ademir Cachano, o VS da sigla era o nome da primeira esposa do Ademir, que um dia quando a gente fizer uma matéria, se conseguimos convencer o Fudé Bavéria a falar, ele vai revelar qual é o outro significado. Enfim, o acesso nosso para o MSX2 houve aqui no Brasil, mas a nível de kit de expansão da máquina, seu Expert, seu Hotbit, você chegava, botava o micro lá, falava, por favor, dá o dinheiro, transforma, e não era pouco dinheiro, era bom dinheiro, você vai ganhar 300 ou 400 dólares na época. $200 mais a Mega RAM, que eram mais... Não, era $300 que a Mega RAM era 100, não lembro. Eu sei que você gastou em torno dos $400. $300 o kit de transformação, e aí o seu MSX virava MSX de segunda geração. É assim que o brasileiro
teve contato com a geração do MSX2. E aí talvez a coisa mais abisrara dos MSX2 tenha sido o SpectraVid 838, conhecido Express 16, que era um IBM, né? Era um clone IBM, rodava MS-DOS e tal, e que tinha suporte a MS2, e que tinha também um cartucho, né? um adaptador para jogos de MSX1. Era talvez a coisa mais bizarra já feita com o MS2, foi esse Express 16. Aliás, você falou de boato, me lembrou uma que na MSX Micro número 1 saiu um boato na época dizendo que a IBM ia produzir um MSX para substituir o PC Júnior. O PC Júnior estava sendo um fracasso. A intenção da IBM era produzir um MSX que aí viria gravado em ROM, uma planilha eletrônica, um processador de texto e um programinha de banco de dados. Para variar, não passou de boato. Aliás, o que mais tinha naquela época era boato. Boato, telefone sem fio e tudo mais envolvido nessa história. Existiu também um boato de uma placa da Philips que ligava no seu PC e transformava ele no MSX2. Bem, há gente que viu essa placa. Viu ela funcionando. Botar em XT ela funcionar. Eu não tenho a existência comprovada. Nem vimos qualquer pessoa que é testemunha ocular desse acontecimento. Se você é testemunha disso, compareça à nossa redação. Mas forneça, inclusive, não só fotos, que fotos a gente já viu. A gente quer ver um vídeo, alguma coisa disso funcionando. Se você postar no YouTube, melhor ainda, que vai todo mundo poder ver. A gente linka, com certeza. Mas, né, vamos passar pra frente? Vamos pra 88. Começando mais uma sessão de notícias. Para quem acha que esse mundo de retrocomputação está muito parado, mal sabe o que a gente tem encontrado, né, César? O que a gente tem encontrado por aí... Para usar um bordão, coisas do arco da velha. Da velha, do velho, do novo... E muita etc coisa. e tal. Na última vez que a gente gravou uma sessão de notícias, a gente fechou contando notícias de MSX. Nesse vamos começar falando duas notícias relacionadas a MSX. Isso. A primeira é que, por ocasião, na hora que você está ouvindo esse episódio, já que a gente está falando de MSX nesse episódio, agora no mês de março, no dia 13 de março, ocorreu a MSX Rio 2010, a sua primeira edição. O grupo Usuários MSX Rio, no qual a gente faz parte, o César também faz parte, embora esteja morando longe do Rio. Ele é um correspondente do grupo MSX Rio em Brasília. O grupo agora tomou a decisão de organizar uns encontros que a gente sempre organiza desde 1987. Aliás, vale ressaltar que a gente se conheceu, eu, César e o João, a gente se conheceu por causa das reuniões, né? Isso. O quarto elemento também. O quarto elemento. Aliás, eu organizei o primeiro MSX Rio com ele, né? Isso foi a coisa mais engraçada, porque eu não tinha carro, nem ele. Nós éramos dois duros, ferrados, batalhando no lugar para fazer um encontro. E fizemos o primeiro encontro já em 1997, o que alguns dos nossos ouvintes mais novos vão parar e pensar: nossa, eu tinha 3 anos nessa época, eu tinha 4 anos, nossa, eu era uma criança. Nosso primeiro encontro em 97, quando a gente se conheceu, o César foi nesse encontro, o João já apareceu no encontro de 98, mas só tomou participação com o pessoal a partir do encontro de 2001. A partir de 2009... o grupo resolveu mudar um pouco a ideia do encontro e começar, em vez de fazer um encontro maior, fazer vários encontros pequenos ao longo do ano. Isso. Ano passado a gente fez a experiência, fizemos em julho e setembro, lá no Sesc do Engenho de Dentro, na Avenida Amaro Cavalcante 1642, no bairro do Engenho de Dentro, em frente ao Engenhão, só que o Engenhão é do outro lado da linha do trem, não tem o que errar. E a gente tem feito já alguns encontros lá no Sesc e o Sesc tem sempre aberto a passo para a gente participar, para estarmos lá, e tem sido sempre muito bom. Ano passado fizemos 2 dias, tivemos a presença inclusive de algumas pessoas até envolvidos aí na internet brasileira, como o Gustavo Guanabara, do Guanabara.info, o pessoal do Tubaú Pirata, Jaburri. Aliás, desceu em peso, né? Pois é, e tivemos inclusive uma figura tanto quanto controversa, né? Carlos Cardoso, escreve no Meio Beat, também escreve nos seus blogs, seus 256 blogs que ele mantém. Escreveu um texto depois muito simpático sobre o encontro, muito bacana, tanto que ele tinha visto, do que ele viu, qual foi a percepção. Prometeu no de setembro e não foi, mas também tivemos o encontro de setembro, além, de, é claro, do pessoal da comunidade. E esse ano a gente vai adotar esse modelo. Fizemos o primeiro lá no Sesc no Engenho de Dentro, foi muito legal. Não deu muita gente, mas também não é um encontro para dar muita gente. Se alguém vai com a mentalidade, vai chegar lá e encontrar centenas de pessoas, milhares, estandes e tudo, não.
vai pra algum congresso, vai pra um fórum, vai pra outra coisa. A gente deve ter tido acho que umas 25 pessoas, 30 no máximo. Mas a diferença é que você vai ter um encontro de grupo de usuários. Você vai ter conversas todas relacionadas, no caso, ao MSX. Aliás, Ricardo, posso fazer um parênteses? Pode. Pro pessoal de outros grupos de usuários, eu tenho certeza que eles existem. Não se escondam. Pessoal de outros micros clássicos que queiram anunciar os seus encontros ou que queiram dizer pra gente como foi, o que aconteceu, etc e tal, o nosso espaço está sempre aberto. Então, tem um evento, encontro de grupo de usuários de algum micro clássico, vocês podem contar com a gente para a divulgação, vocês podem contar com a gente para falar dos resultados. Sim, com certeza, assim, a gente sabe que infelizmente o grupo mais ativo é o pessoal do MSX, acabou se tornando o grupo mais ativo. Mas tem gente que lida com o Spectrum, tem o pessoal do Amiga, tem gente de outras plataformas, tem também, como não lembrar, do pessoal do Canal 3, que é um grupo muito forte em São Paulo, mas tem gente no Brasil inteiro, de colecionadores. Pode ser certeza que o espaço do Retrocomputaria está aberto para divulgar. Uma vez teve até uma oferta, a pessoa, a gente pode conseguir um lugar grande, fazer um encontro grande, mega, tudo. Eu falei, olha, se tiver grupos organizados dispostos a fazer, a gente consegue fazer o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, como um Vintage Computer Festival, que reúne gente de todas as plataformas, gente inclusive que lidava com um grande porte. Tem fotos que a gente vê do pessoal lidando com grande porte nesses encontros, montando pequenos CPDs e demonstrando. Dá para fazer muita coisa, mas a gente precisa de grupos de usuários. O pessoal do MSX, o qual a gente se inclui, tá dentro. Estamos aí. A gente vai participar, vai estar ajudando, né, Zan? Mas tendo o pessoal também disposto, pode ter certeza. Tá fazendo encontro, tem espaço para ser divulgado. Quiser dica, ideia de local, a gente está sempre disposto a ajudar, porque a gente tem adquirido uma certa experiência, né? 13 anos fazendo encontro. Aprende-se alguma coisa em 13 anos, né? Pois é, né? O que não fazer, principalmente, né? Retrocomputaria informa. Ricardo trocou de lugar com o João, né? Aliás, João, tudo bem? Oi, gente. E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma sessão de notícias. Pois Diga aí. A gente estava comentando de MSX e tal. MSX Rio, estive lá, foi muito boa. Sim, que eu posso dizer, o que mais chamou a atenção é que, novamente, a Tecnobyte, representada pelo senhor Ricardo Aze, esteve lá apresentando novidade pessoal. Desta vez a novidade já para consumo, para venda, porque já está disponível para venda, inclusive... Isso é novidade, inclusive. Super novidade. Algo pronto para vender. Algo pronto para vender para quem é usuário de MSX, o OPL4 Shockwave. O que é isso? Quem já ouviu falar da Moonsound? Moonsound é um cartucho que dá superpoderes no áudio do MSX, porque ele tem o chip do OPL4 da Yamaha, um chip até raro e cobiçado até um tempo atrás pelos próprios usuários de PC, porque existiram algumas placas de som da Yamaha e algumas outras de outras empresas com ela, que dá 18 canais PCM e mais 24 canais FM com Wavetable. Pois é, exatamente essa mesma tecnologia que você vê que foi feita para o PC, fizeram para o MSX. É um grupo holandês, se eu não me engano, que fez, não me recordo o nome, que fez a Moonsound, e ela era sempre um artigo muito caro, porque o preço dela em euros era 400 euros, 500 euros. Porque era um chip raro, não foi um chip produzido em grande quantidade, né? A gente contou um pouco essa história no episódio, né, nesse episódio 4. Isso. Né, a gente contou um pouco da história triste da V9990. E aí é aquela história. A produção é de pouca quantidade, um chip que todo mundo quer. O pessoal da Sunrise. Não estava lembrando deles. Não tem cacife para comprar, sabe, sei lá quantos milhões, e acabou se tornando muito caro a Moonsound. Mas era certamente o melhor som que você podia ter no MSX. A grande notícia é que agora
cai-se por terra esse problema do Opera 4 de preço. A Opera 4 Shockwave tem tudo que a Moonsound tem. Ela faz exatamente tudo, que é o mesmo chip. Ela tem 1 mega, a versão 1 mega da Moonsound é a mais cara, é a mais cobiçada e a mais rara. Já vem todas elas de fábrica com 1 mega. Você colocar suas músicas, seus efeitos lá. E outra coisa que ele deu uma melhorada na saída de áudio. A saída de áudio tá com filtro que deixa o som mais limpo. E agora vem a novidade que todos querem saber. Além de estar sendo vendida aqui no Brasil, está sendo vendida por R$350. Que é um preço baixinho. Baixinho? Poxa, é um preço excelente. E vindo também do Ricardo Azen, aliás, corram porque ele já tá fazendo e já tá saindo. Tá O sendo lote, pão quente, inclusive, né? o lote todo que ele levou para MSX Rio foi todas vendidas. Aliás, nosso amigo Quarto Elemento também adquiriu uma. O Quarto Elemento adquiriu uma, então significa que um dia ele vai poder comentar sobre isso. Exato, ele vai estar aqui, ele vai comentar o que foi, o que ele achou e tudo mais. Mas eu tenho certeza que ele gostou. A outra grande novidade é que o Asen também vai começar a produção. Ainda não tem nome, ele inclusive gostaria de sugestões. Foi por sugestões de usuário o nome da OPL. Ele é bom projetista, mas ele não é muito bom com nomes. E ele, a princípio, ele vai fazer também uma V9990 brasileira, Brazuca. Também na mesma faixa de preço e com uma vantagem, com saídas para S-Vídeo e vídeo composto. Vai ficar muita gente feliz com certeza. Então essa sim foi a grande novidade da Tecnobyte. Ricardo Azen compareceu nos eventos sempre com muitas novidades. Ele botou players lá tocando várias músicas, inclusive mods de Amiga. A OPL 4 Shockwave com Mega consegue tocar todas as músicas da Amiga e fica sobrando um monte de canais aí. De resto, o evento foi muito bom. Só teve um inconveniente, que foi o inconveniente do verão e carioca, que estava um calor dos infernos, mas o céu estava limpíssimo. Aliás, limpo até demais, né? Mas tirando o grande calor, do tipo, os PCs estavam travando e os MSX continuavam firmes e fortes. A ironia das ironias. Como todos os MSX Rio tinha de 8 a 80 anos. Teve um senhor que já foi usuário de MSX e levou os netos, ou netas, agora eu não me lembro. E teve o filho de um dos usuários de MSX que o pai está botando o legado e iniciando o garoto da máquina. Então teve um senhor de mais de 60 anos e teve um garoto de 8. Foi um evento que teve pessoal, entre estudantes e antigos usuários, uns que já tinham na velha aula e estavam voltando agora, falando, caramba, MSX, eu me lembrava dessa máquina. Outros que estão voltando ao MSX com projetos e tudo mais. O Luigi, que está desenvolvendo uma interface RGB para o MSX, está fazendo umas pesquisas, entre outras coisas, eu não vou dizer aqui, mas o rapaz voltou com tudo pro MSX. Aliás, voltou não, ele conheceu. O Luigi, ele é mais novo que a gente, e ele é um também dos que conheceu o MSX depois da época áurea dele, depois da época que ele era comercializado, se apaixonou pela máquina e vamos lá, o estudante de engenharia eletrônica. E só reforçando o nosso pedido ao pessoal de grupos de usuários de micros clássicos que estejam por aí, precisando de divulgação para o evento de vocês, passar um informe para divulgar o que aconteceu no encontro de vocês, retrocomputaria@gmail.com, tem os comentários nos posts, tem o Twitter, a gente quer divulgar o evento de vocês. Aliás, eu vou até fazer um apelo aqui pro povo do Amiga. Houve alguns encontros do Amiga aqui no Rio, bem poucos. Acho que teve mais foi em São Paulo, mas povo do Amiga, se vocês quiserem fazer um evento, se for no Rio é melhor ainda, porque eu estou doido para ir para um encontro de Amiga e não ouço mais o pessoal falar de encontros do Amiga, principalmente aqui no Rio. Então, quem tiver, entre em contato, com certeza eu estarei lá, levarei até a máquina. O encontro foi muito bacana que eu fui, já faz alguns anos. Estão de parabéns e é aquilo, queremos mais. Se alguém quiser organizar e tudo mais, tiver tempo, tiver disponibilidade, entre em contato com a gente. Pode ser de qualquer estado. Se for no Rio, melhor que eu vou. Se for em Brasília, melhor que o César vai, né? Pois é. E também vale para outras plataformas. Falei do Amiga aqui porque foi um evento que eu me lembrei, sem ser de MSX, que houve no Rio de Janeiro, que foi o encontro dos usuários de Amiga. Próximo ponto de pauta, MSX Dev 2010. Vamos comentar um pouco sobre o que é MSX Dev 2010? Sim. Primeiro vamos falar o que é MSX Dev, né? É bom
dizer isso. E depois vamos falar uma coisa legal que ele gerou cross-plataforma. Fala aí, César, o que é MSX Dev aí, pessoal? Sendo muito rápido, né? O MSX Dev é uma competição anual de desenvolvimento de jogos para MSX. Eles têm umas regras específicas do que o jogo tem que, onde o jogo tem que rodar. Por exemplo, em 2010, o jogo tem que ser um arquivo ROM em no máximo 128K, tem que rodar no mínimo, ou seja, a mínima configuração que o jogo tem que rodar é no MSX1 com 64K de RAM e 16 de VRAM e PSG. E óbvio, né, no caso o jogo tem que rodar também nas evoluções da plataforma. E por aí vai. Você pode usar qualquer linguagem de programação, tem que ter, né, um manual de instruções em inglês, etc e tal, e Open Sponsorship, ou seja, quem quiser pode criar uma categoria desde que vá lá e dê o prêmio. Já é um evento que é bem tradicional dentro da comunidade MSX, né, o MSX Dev, e agora em março teve a chamada para a versão 2010. Né? A gente já contou as regras da versão 2010. Inclusive, você pode acompanhar por outros sites, como o caso do MSX.org. Aliás, inclusive hoje, acabei de ler aqui na MSX.org, em 24 Era isso que eu ia falar. já aumentou para 60 euros o prêmio. Exatamente. Você desenvolve aí, tá isso pra chance de ouro. Né? Tem um júri para julgar os jogos, né? E, bom, você ia falar alguma coisa, né, João? O que eu ia falar é que aconteceu uma coisa muito legal. Pra variar, eu interrompo absolutamente todo mundo nesse podcast, mas tudo bem. Mas a gente interrompe todo mundo, né? Um passa à frente do outro toda hora. Isso é normal. Então, depois do meu tradicional corte brutal num participante do Retrocomputaria, para não perder o hábito, o João... Você que andou por dentro dessa história do MSX Dev, né? Teve coisas muito interessantes rolando. Sim. Conta aí. Aconteceu uma discussão no próprio fórum do MSX.org que eu achei muito interessante. Alguns usuários, que é cross-plataformas, também eram usuários de MSX e Amiga, começaram a questionar por que a plataforma Amiga, ao contar das plataformas de 8-bit, não tinha um Amiga.dev no caso. Por que não rolava isso com a plataforma Amiga? Houve uma discussão e isso acabou gerando uma coisa muito boa. É que alguns membros do Fórum AmigaNet viram, gostaram da ideia e começaram a discutir entre eles para ver se faz um evento, um AmigaNet Dev, vamos dizer assim, não sei qual vai ser o nome, também com um mote de fazer com a menor configuração da Amiga possível. Caso Amiga 500, clássico, com o Motorola 68000 de 7, 512 de RAM. E o flop, né, o rodando de flop, no caso não o ROM, né? Convenhamos, é uma coisa muito interessante. Eu achei isso muito legal, porque... Sim, achei isso genial, porque uma plataforma, os usuários de uma plataforma que tem uma afinidade com a outra acabaram dando uma ideia e gerando um discurso, uma outra plataforma distinta, mas também de micros clássicos. Isso eu achei muito bacana o que aconteceu e eu espero mesmo sair com o Amiga.dev. Nós vamos falar dele aqui também quando estiver tudo pronto, estiver saindo. Não sei ainda detalhes porque essa ideia é muito nova, surgiu muito recentemente. E já que a gente falou de Amiga, né? Só para manter o equilíbrio da força, vamos falar de um evento relacionado. 18 de março saiu o primeiro Atari ST 520. 18 de março de 1985. 85. Ou seja, ele Portanto, ele fez 25 anos, 25 anos. E o Ben Edwards, que é autor de um blog muito bom sobre Vintage Computing, o Vintage Computing and Gaming, o vintagecompute.com, que vai estar aí no nosso show notes. Ele fez para a PC World um slideshow fantástico por dentro do Atari 1040 STF. Opa! Presentão de aniversário aí pros usuários, hein? O STF foi o modelo mais popular, de certa maneira, assim, entre as diversas variações, e ele fez uma autópsia do 1040, em cada... Aí você, por exemplo, no terceiro slideshow, você vê claramente as duas portas MIDI, né? Que eram, como a gente já comentou, um dos grandes diferencial do Atari ST. Sim, esse negócio da porta MIDI fez o Atari ST ter muito espaço em estúdios de gravação, para músico, trabalho de músico. É absolutamente fantástico. Ele abre o case, ele mostra o que tem lá dentro, vale a pena,
mesmo que você não seja um fã de Atari ST, vale a pena você ver a autópsia. Ele fez uma série de autópsias de micros clássicos, o Ridge Edwards, e esse é o presentão de aniversário que o Atari ST ganhou. Aliás, ele foi o mesmo que ano passado fez a autópsia do Atari 800? Que ano passado o Atari 800 fez 30 anos? Ah, eu vi a autópsia do Atari 800, muito legal. Vale a pena. Inclusive, eu acabei de descobrir, o meu tanque Panzer não era o único que tinha uma chapa de metal protegendo, né, todo o computador da radiação. Mas eu duvido, aliás, que o Atari ST americano era mais leve que o meu alemão. Aliás, César, já que você teve o seu tanque Panzer, você já verificou se ele era a prova de balas? Eu nunca precisei testar, pra dizer a verdade. Se bem que se fosse um terminal IBM, um 3270, provavelmente aquilo é a prova de balas, porque ele conseguiria ser mais pesado e uma placa mais grossa do que alguns Atari ST juntos. Aquilo ali, acho que... 3270, você joga... O ladrão vai te dar um tiro, se você conseguir levantar aquilo e jogar no ladrão, você afunda o ladrão, né? Ou o cara que vai tentar te matar, enfim. Se você jogar, eu acho que eles usavam aquele terminal como para demolição de prédio, cara. Amarrar na ponta de uma bola, no lugar de uma bola, de uma coisa de aqueles guindastes de demolição e usar ele para bater. Certamente uma meia dúzia daquelas demole qualquer prédio. Ah, com certeza. E uma dúzia daquelas deve reciclar para fazer alguns tanques, né? E nosso próximo ponto de pauta, então, é a reconstrução do Altair 8800. Pois é, né? FPGA. Pois é, uma coisa assim, quase Star Trek, né? Quase. O Altair. Pois é, né? O cara já é um pouquinho chato, o tal de Vince Priel, que fez esse trabalho. Ele já fez uma réplica do Apple I e fez uma réplica de um computador que não falamos da Commodore, que é o Commodore KIM-1. KIM-1. Sim, o K1, que foi o primeiro. Falaremos no... Isso. Num episódio apropriado. Falando. E vamos falar no especial da Commodore, Porra, não me corta. Então, o interessante que ele fez então um clone do Apple I. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi o pessoal lançando o Apple I, uma placa comemorativa de aniversário do Apple I, lá pra quem quisesse, tudo. Eu lembro que tinha ouvido falar, mas só uma coisa, ele fez a réplica naquele gabinetezinho de madeira? Não, o que ele fez, ele clonou, né, o Apple I, mas ele não fez pelo menos até onde eu vi, ele não fez a réplica de madeira. Também a dose, né? Esse que eu tava vendo do Altair, o que ele fez? Ele acrescentou uma porta VGA e uma porta PS2. Ou seja, você pode ligar um teclado de PC e pode ligar um monitor nele e usar. E ele emulou o Intel 8080 num microcontrolador Atmel AVR. A gente não vai voltar a esse tipo de coisa. A última vez que o Vince Priel postou sobre o projeto Altair, já tinha conseguido ser validado, ou seja, já conseguia rodar programas. Depois de um mês de programação intensa, o Altair 8800 Micro está funcional. Ele consegue rodar todos os comandos do Basic de 4K e eles estavam testando o de 8K. Vince ainda pretende fazer mais 2 modelos diferentes. Há uma história que eu vi no site nacional que saiu, por acaso, foi no Guanabara.info, que ele estava querendo fazer um gabinete de PC no formato exatamente igual um Altair 8800. Que aliás tá aqui falando justamente disso, tipo, que eles estão trabalhando para fazer esse gabinete PC. Cara, não tem nada. Se sair um preço convidativo, eu compro. Eu monto meu PC dentro de um gabinete desse. Já pensou que onda? Cara. Poxa. Eu monto meu desktop. Ia ser legal se ele tiver todos os LEDs funcionais, né? Ah, mas arruma-se alguma coisa. Tu já pensou, cara, botar e dizer, olha aqui, debaixo aqui, botar um desktopzinho, que é um gabinete do Altair, que onda, que barato. Pô, show de bola. Eu teria um desse no ato. Aliás, pro nosso amigo interessado em hacks e coisas do gênero, a gente vai colocar nos nossos show notes o Gabriel Computers, que ele tem coisas como um slot de 4 MB de memória para Apple IIgs. Uau! Tem. Poxa. Que ele ainda vende sem popular, porque ele não conseguiu dar uma fonte para colocar os chipzinhos de RAM. E eu olhando aqui a figura, quem já abriu um Expert
vai se sentir em casa. Mas passei no site da Real Computers, vale a pena, o cara é punk. E a gente fica por aqui então, né? Já tem notícia muito bacana rolando. A gente volta então no próximo episódio, né? Isso. É o quê? Brasil. Ah, Brasil. A gente vai voltar. Brasil. A gente volta no próximo episódio, Brasil. Outro episódio que vai dar um bocado de pano pra manga, vai dar um bocado de assunto. Nossa! Esse de MSX já tá dando, vocês já vão que ele foi dividido em 3 partes. O de Brasil também deve render umas 3 partes de assunto. Coisa pra caramba, parece que não cabe o assunto. E a gente não esgota. Então vocês vão ouvir. Terá uma parte C desse episódio que a gente acaba o assunto MSX pra ouvir. Depois, obviamente, virá aí o episódio 5, que a gente vai falar de micros made in Brasil, da produção nacional. Tá? Como novamente a gente não vai esgotar o assunto, a gente vai voltar, a gente tem a intenção de procurar gente da época para ser entrevistado, ou seja, vamos ser diretos. Renato e Giovanni, se você estiver ouvindo a gente, pode ter certeza que nós vamos procurá-lo para conversar. Aliás, seria até melhor se ele procurasse a gente, né? Renato e Giovanni, Alda Campos, todo aquele pessoal da época da Microsistemas, por exemplo, é um pessoal que a gente tem muito interesse em conversar e a gente tem uma lista de perguntas quilométrica para fazer. Aquele abraço então, né? Aquele abraço, nos vemos no episódio, na parte C desse episódio e na sessão de e-mail. Aquele abraço, pessoal, e até mais. Aquele abraço e segura a Berenice e continuem com a gente. Até.